E aí galera do Guarda no Armário, tudo bom com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e um dia muito especial que finalmente estou aqui com o Bernardo. Sim, maravilhoso, amei o convite. Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de aceitação dele, saiu do armário, como é que foi a história na vida dele. E se você tá curioso, já convida todo mundo para vir aqui assistir, manda pelo grupo do WhatsApp, fala que o Bernardo tá no Guarda no Armário, tá bom? Então aguarda a vinheta. Bernardo, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de ter você aqui, sabia? Obrigado, nossa, amei o convite de verdade e é isso. E assim, para mim é muito importante ter você aqui pela história que você carrega, pelas coisas que eu já vejo você apresentar no seu canal. Eu lembro quando você teve seu primeiro viral que você fez, acho que estava no seu quarto, né? Eu comecei a gravar, né, no Bernardo Fala, do canal do YouTube, no meu quarto mesmo. Meu quarto era meu estúdio, tudo junto. E aí teve esse vídeo do Você Não É Especial, que era um vídeo que eu tive muita dificuldade de começar o canal, na verdade, né? E aí eu acho que tem um pouco dessa coisa de a gente querer fazer aquilo e fazer muito perfeito e fazer de uma forma que a gente bote no ar e não sinta vergonha. Sim. Não fica achando que, será que eu poderia ter feito isso melhor? E aí eu sentei, eu lembro que esse vídeo saiu meio que tipo uma diarreia mental, assim. Eu sentei na frente da câmera e comecei a dar uma mensagem pra mim que ressoou, acho que pra muita gente. Que é essa mensagem do você não é especial, você não tem que ficar esperando uma coisa maravilhosa, acima do comum, para você começar a fazer alguma coisa. Eu acho que a visão de todo mundo é importante. Sim. E só da gente estar falando aqui sobre a nossa história, a gente falando sobre o que vem através da nossa cabeça, já é muito importante, já é mais um ponto de vista no mundo. Então, não tem que ser perfeito, até porque perfeição é uma ilusão. E você me falando isso vai me fazer entrar já na nossa conversa, porque muitos LGBTs têm dentro de si essa grande necessidade de ser uma pessoa perfeita para os pais, para a sociedade, para compensar o fato de ser LGBT. Então, para a gente começar a conversar sobre isso, eu gostaria de saber onde, com quem e quando que você nasceu, quem eram as pessoas que estavam junto com você. Eu nasci numa família... Minha família sempre foi muito pequena, na verdade, por parte de pai ela é um pouco maior, só que eu tive sempre menos contato. E por parte de mãe, minha mãe só tem 2 irmãos, e um mora lá longe, a outra também não tinha tanto contato assim. Então a nossa família era basicamente eu, meu pai, minha mãe e minha avó. Meu avô também, que logo depois de um tempo faleceu, e minha irmã, que é um pouco mais nova do que eu. Então, dentro dessa estrutura familiar que você tinha, com quantos anos, mais ou menos, você já foi começando a perceber que você era diferente dos outros meninos ou diferente do que esperavam de você? Eu sempre me achava uma pessoa diferente. Por quê? Eu sempre fui gordo desde criança, assim, desde, sei lá, 4 anos de idade. Eu nasci com o meu nariz quase todo destruído, porque eu tinha muita inflamação de adenoide, né? Então eu fiz 2 cirurgias logo assim que eu nasci, com 2 anos e depois com 3 anos. Mas eu até quase 3 anos eu não conseguia me alimentar direito. Então eu era muito, muito magro, tipo, desnutrido. Logo depois que eu comecei a conseguir comer, tanto que eu machucava muito minha mãe sempre conta essa história, que na hora que eu ia mamar no peito dela, eu machucava muito porque eu não conseguia mamar e respirar ao mesmo tempo. Né? Então eu acabava mordendo o peito dela, e aí isso acabava criando realmente uma desnutrição, porque eu não conseguia me alimentar direito. Logo depois que eu comecei a conseguir comer, eu engordei com 4 anos mais ou menos. Eu sempre tive um corpo que claramente ia ser um corpo gordo, porque minha família toda é gorda em algum ponto, assim, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Eu tenho um corpo mais largo mesmo, então era um corpo que ele só se mantinha magro porque eu não conseguia comer, entendeu? E aí depois que eu consegui comer, meu corpo foi pro formato que ele já ia ter mesmo, que era de uma criança gorda. Então isso me fez sempre me sentir meio diferente dos outros. É engraçado que eu não passei pelo momento de começar a entender minha sexualidade como uma coisa errada. A minha sexualidade começou a nascer ali com, sei lá, uns 10 anos de idade, e eu achava que era uma coisa normal. Eu achava que eu olhar para outros meninos e achar eles bonitos e tudo mais, eu achava que era uma coisa normal. Eu demorei um tempo para entender que a sociedade não achava isso normal. Isso também caminhou junto à questão de você, aos poucos, entendendo a questão da sexualidade para o mundo e também o fato de ser um menino gordo? Eu não consigo dissociar as duas coisas.
Porque a pessoa gorda, ela é negada a parte sexual afetiva desde criança. Né? A criança que cresce gorda, ela ouve desde sempre que ela vai ficar sempre sozinha. Então, é como se essa parte afetiva, sexual, não fosse para mim. Isso eu comecei a entender muito cedo. Ao mesmo tempo que eu via os meus amigos já tendo algum tipo de atração sexual, eu tinha, mas ao mesmo tempo não realizava aquilo nunca se materializava, porque eu já acreditava que eu, como uma pessoa gorda, já não tinha direito àquilo. Meu primeiro beijo foi com 16 anos de idade. Né? E foi porque a pessoa insistiu muito, porque se dependesse de mim não teria acontecido. Eu já tinha entendido lá pelos meus 16 anos que a sociedade não aceitava aquilo. Só que antes da sociedade não aceitar aquilo, eu também não aceitava. E não por uma questão só de homofobia comigo mesmo, mas assim, de entender que mesmo ficando com outro menino, eu não deveria fazer aquilo porque ninguém estava interessado em mim, nem menino nem menina. Eu, ali pelos meus 14 anos de idade, que é quando você começa a ver, assim, eu sempre fui muito inocente, então eu só comecei a entender que os amigos assim faziam sexo, estavam começando a fazer lá para os meus 15, 16 anos de idade. Uhum. E eu tenho certeza que é muito antes, entendeu? Mas eu era muito inocente e não entendia. E eu só entendo hoje porque eu faço uma retrospectiva na minha cabeça e naquela época, ok, eu consigo lembrar de algumas coisas e ver que aquelas pessoas deviam transar. Uhum. Mas naquela época, com 15 anos de idade, 16 anos de idade na escola, pra mim, eu não tinha noção nenhuma que as pessoas ali faziam alguma coisa relacionada a isso. Mas por quê? Eu aceitei, quando eu comecei a entender minha sexualidade, comecei a entender a minha impossibilidade afetiva, eu comecei a entender que aquele assunto não era pra mim. E aí, tanto que hoje, eu falo, o Caio, que é meu namorado, a gente começou a namorar, eu já tinha 28 anos. Né? E assim, eu tive um relacionamento muito curto, aos 18 anos, porque aquela pressão estava muito grande na minha cabeça, e dos 18 aos 28 anos eu fiquei sem ninguém, entendeu? E eu, assim, sem ninguém quer dizer não fazer sexo dos 18 aos 28 anos. Mas por quê? Porque simplesmente eu apaguei isso da minha cabeça. Eu não me entendi dentro da normatividade ali. E eu não consigo me entender como uma pessoa que não seja gay, né? Que não esteja dentro do espectro LGBT. Agora, como eu fui lá, fiquei com essa pessoa, foi uma experiência péssima. Com 16 anos, quando eu fiquei com essa pessoa, foi ok até, mas logo depois já foi a minha primeira desilusão amorosa. Só que pra você ficar com esse menino, você chegou a contar pra alguém antes, algum amigo próximo, algum familiar? Como que você chegava em casa? Quem eram as pessoas que você falava? Alguém já sabia ou era tudo sozinho? Quando eu comecei a entender que eu era gay, eu comecei a me afastar dos meus pais, porque eu tinha muito medo de descobrir. Tinha o Bernardo dentro de casa e o Bernardo fora de casa. E aí dentro de casa eu vivia com todas as pressões que tinham os meus pais para emagrecer e tudo mais, etc. E também pressão na escola, pressão não sei o quê, todas as pressões que adolescente acaba passando, mas que meus pais sempre me impressionaram muito para eu ser uma pessoa perfeita. Uhum. Né? Então eu sempre fui... assim, o momento mais traumático para mim, acho que foi ali entre os 14 e 15 anos, que foi quando eu mudei de escola. E eu estava muito bem na escola onde eu estava, porque era uma escola que eu estava desde criança, era uma coisa que eu entendia como funcionava, eu me sentia muito melhor. E aí depois eu fui para uma escola onde, tipo, era uma escola que as pessoas eram muito diferentes, que era um ambiente muito diferente, e que eu comecei a ir muito mal na escola. Então isso foi já criando aquela pressão do tipo, como assim você era menino perfeito, hoje você não é? E ao mesmo tempo tinha a pressão de, você me contava tudo e agora você não me conta nada. Assim que eu comecei a ter uma certa independência, ali uns 15 anos mais ou menos, porque eu me afastei dos meus pais, eu não me sentia dentro do colégio bem. E aí eu fui entrando em lugares onde falar que era gay não era uma questão. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a entrar nesse meio, eu comecei a me envolver muito com cultura japonesa, e logo depois eu comecei a me envolver numa dança que tinha. E aí, eu sou uma pessoa que tudo eu quero transformar em trabalho. Então, esse grupo, logo em 5 minutos, a gente já estava fazendo apresentações, eventos, festa, isso aí com 16, 17 anos de idade. E aí, como eu comecei a me dedicar muito nisso, porque eu gostava muito de fazer isso acabou respingando nos meus pais. Eles começaram a entender, para onde você está indo? Sábado, 7 horas da manhã.
Entendeu? Então, assim, eu me dedicava muito a isso, muito, e é uma coisa que meus pais queriam que eu não fizesse o tempo inteiro, porque não gostavam das pessoas que estavam envolvidas e nem que eu estava fazendo uma coisa que era fora do ambiente escolar. Né? E aí o que é engraçado é que, eu sempre falo isso, que tudo que eu faço hoje é fruto dessas coisas que eu fiz, porque aquilo já mostrava quem eu era. E essa situação que você viveu junto com seus amigos na dança, de alguma forma, te deu forças para que chegasse o dia de você chegar para os seus pais? Porque eu gostaria de saber, você chegou para falar para eles? Porque eu acredito que chega uma hora que não dá mais para esconder, né? Em que momento da sua vida você contou para os seus pais que você era LGBT? Eu acho que inconscientemente eu comecei a tentar trazer esse mundo junto dos meus pais para que eles começassem a ter uma dica. Sim. Eu acho que bem inconscientemente, porque eu ainda tinha muito medo daquilo tudo. E meu pai nunca foi aquela pessoa, o machão, o que vai, vou te levar no puteiro, não sei o que, nunca foi essa pessoa, nunca. E minha mãe também não, minha mãe sempre pareceu uma pessoa muito aberta a tudo mais. Mas assim, tem uma vírgula que eu não contei nessa história, que minha família toda por parte de pai não só evangélica, como era pastor de igreja. E é muito difícil falar, porque assim, eu acho uma crueldade, na real, o que acontece nesse sentido, porque a gente, quando passa por isso, a gente é criança, né? E a gente não tem a capacidade ainda. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender meus processos mentais ali, do que eu estava passando, e até supor o que inconscientemente eu estava entendendo. Agora, com 15 anos de idade, eu não tenho muito essa noção. Né? Eu não tinha passado ainda por tanta coisa para entender que eu tinha medo realmente de achar que meus pais iam ser amaldiçoados também. Assim, eu sempre fui muito afastado da igreja, mas ao mesmo tempo existe aquele medo, existe aquela culpa cristã, aquela insegurança de não saber o que é aquilo. Então, assim, realmente é um nível de pressão que você coloca em cima de uma pessoa que, além de tudo, está passando pelo desabrochar sexual e ao mesmo tempo passando por uma pressão louca de você não pode ser dessa maneira, você está errado, sua mãe vai ser amaldiçoada, sua família. Fora o recorte de ser um garoto gordo dentro de uma sociedade gordofóbica. Você está entendendo quanta coisa que você carregou dentro da sua vida para chegar num ponto e dizer para os seus pais que você era gay? Então, eu não disse. Minha mãe descobriu. Quando eu comecei a gostar desse menino, com 16 anos de idade mais ou menos, ele era um dos meninos que dançava junto comigo, e aí eu comecei a gostar dele, e aí a minha mãe, bem no momento onde eu estava sofrendo muito, porque eu já tinha ficado com ele, e aí tinha sido muito esquisito, porém eu comecei a ficar muito apaixonado, e aí eu tava mandando várias mensagens pra ele, falando quanto eu tava apaixonado, quanto aquilo tava me fazendo sofrer e tudo mais, então eu tava tipo assim, no auge do sofrimento do primeiro amor, e aí minha mãe pegou meu telefone e leu todas as mensagens. Nossa. E aí ela viu aquilo tudo, eu lembro até hoje, que ela sentou na cama com uma cara assim fechada e falou... Você viu ela lendo? Você estava em casa? Não, ela chegou com meu telefone na mão. Era uma decepção, era um momento onde eu estava ali quebrando um sonho dela, mas ao mesmo tempo... Na verdade, eu acho que não era sonho, mas sim uma expectativa muito grande, porque a gente não assina um contrato porque a gente tem que ser de tal forma. Não tem culpa de quebrar a expectativa do Exato, mas naquele momento, como que foi essa conversa? Como que se deu aquela conversa? Porque é um momento que você não tem como falar assim, não é isso que você está pensando, porque ela está lendo ali, né? Não tem como. Não tinha como. Eu nunca tive culpa por ser gay, eu nunca senti culpa. Mas, ao mesmo tempo, era aquela tipo, cara, por que eu tô passando por isso? E aí eu acho que ela começou a ter muito medo. Eu lembro até hoje que eu tinha uma amiga gringa, né? E aí eu tava falando com ela no telefone, aí eu falei alguma coisa, não sei o que, travesti. Eu tava ensinando ela a falar alguma coisa, e aí minha mãe veio conversar comigo também logo depois, porque ela já estava imaginando que eu ia virar travesti, e naquela época eu achava virar travesti a coisa mais bizarra do mundo, e eu falava, não, eu sou gay, mas eu sou normal, sabe como é que era? Uma coisa que você tocou lá no início e que eu queria puxar de novo é essa questão da super correção que a gente tem como LGBT. Do tipo, não mãe, eu sou gay, mas eu não sou travesti. Eu sou gay, mas eu não vou ser trans. E aí eu acho que tem essa coisa meio da hipercorreção, né, de pessoas LGBT, assim. E aí tem muito a ver com o corpo isso.
Tem muito a ver. Porque, ao mesmo tempo que quando eu cheguei pra minha mãe e falei assim, não, eu sou gay, mas eu não sou travesti, eu sou gay, mas eu não vou vir aparecer de mulher, é a mesma coisa do eu sou gay, mas eu tenho que ter um corpo escultural, perfeito, não sei o quê, o grande padrão de beleza, porque eu sou gay, mas pelo menos eu compenso com outras coisas. Eu compenso sendo extremamente masculino, eu compenso sendo bonito dentro do padrão de beleza. Então, assim, tem essa coisa de você... Assim que eu falei pra minha mãe que eu era gay, mas não era travesti, é porque eu não tinha entendido que, primeiro, não tinha nenhum problema se fosse. Isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo depois pra explicar pra minha mãe. Ela, tipo, olha só, não tem problema. Primeiro que eu tô vestindo outra roupa, a roupa não tem gênero nenhum. Tanto faz se eu colocar um brinco, aqui se eu colocar vier de legging de alcinha. Tanto faz que eu estou vestido não me torna homem ou mulher. E ao mesmo tempo, se eu sentir que eu sou uma mulher, também não tem nenhum problema. Entendeu? Então, o quanto eu hoje em dia, se eu tivesse passado por isso hoje, eu teria sofrido muito menos. E é muito difícil porque logo depois a gente não teve final essa conversa, né? Ela só, ok, aceitou, entre muitas aspas, e eu também fiquei ali sofrendo. E aí eu lembro que toda vez que eu saía de casa e minha mãe sabia que eu ia sair pra fazer alguma coisa com o meu grupo e tudo mais, minha mãe ficava sentada na porta chorando, entendeu? E isso é muito dolorido para uma pessoa que tá vendo ali aquela história do tipo, o que eu tô fazendo pra minha mãe? E aí começou a se tornar um monstro cada vez maior, porque quando minha mãe descobriu, ela não queria contar pro meu pai porque ia ficar com muito medo da maneira como meu pai ia reagir. Então acabou que o medo que eu já tinha, eu acho que meio que aumentou, porque eu tinha que já prestar conta do fato de eu ser gay pra minha mãe e ao mesmo tempo ter medo do meu pai descobrir. E aí meu pai só foi descobrir quando eu tinha 18. Assim que eu fiz 18 anos, meu pai fez da minha vida um pouco difícil. Não só por eu ser... Não sei se ele já imaginava que era uma pessoa LGBT, um homem gay, mas, sei lá, por questões... Eu acho que meu pai sempre teve muito medo de eu ser uma pessoa fraca. Então ele quis, com 18 anos, meio que pegar a mãe passarinho e tacar de fora do ninho, entendeu? E aquilo ali foi muito complicado, porque misturou muita coisa, misturou sentimento, e acabou que em um momento que ele viu, ele discordava muito daquilo que eu fazia, né, da parte de dança, das festas e tudo mais, ele discordava muito disso. Eu até entendo hoje em dia ele discordar, mas sempre faço questão de falar que foi isso que me fez hoje em dia trabalhar com o que eu trabalho. Mas ele discordava muito disso tudo, se incomodava muito com as pessoas que eu estava envolvido. E aí um dia ele falou pra mim do tipo... Ah, mas você tá com essas pessoas aí, não sei o que, claramente é tudo viado. Entendeu? E você também é, por acaso? Aí eu lembro, e aí você vê que mais uma vez, aqui eu me corrigindo como gay. Eu falei pra ele assim, eu não sou viado, mas eu sou gay. Aí que a casa caiu, assim, porque aí a minha relação com ele degringolou pra uma coisa de ele não conseguir mais se relacionar comigo direito. Ele começou a se cobrar de não ter sido pai machão, entendeu? Ele começou a falar, eu deveria ter feito coisas, mas eu não fiz. Eu deveria ter pressionado mais você. E aí vem aquilo, né, de ele que fez errado, minha família que fez errado. A minha mãe falou algumas vezes já, vou te levar na igreja com ele, eu tenho amigos que deixaram de ser isso. E isso foi durante muito tempo e eu continuei afastado deles. É muito engraçado ver hoje meus pais tratando o Caio tão bem, né? Porque a única coisa que eu pensava quando eu comecei a namorar com o Caio foi como que eu vou falar isso pra minha família. Porque minha família nunca me viu namorar ninguém. Eu acho que o tempo faz milagre, sabe? Porque meus pais demoraram muito para entender que os medos deles eram infundados, que tudo aquilo que eu fiz naquela época, hoje em dia me fizeram a pessoa que eu sou, que hoje em dia eu sou uma pessoa que me considera uma pessoa bem-sucedida, que me considera uma pessoa bem-sucedida amorosamente, que me considera bem-sucedido em vários momentos. Bem-sucedido não é rico, não sei o quê, mas é bem-sucedido do tipo, cara, eu fiz o que eu queria fazer, eu consegui chegar onde eu queria chegar, e eu acho que ser bem-sucedido é isso, não é um número que você tem na conta bancária, sabe, mas você tem orgulho da sua história, você tem orgulho do que você está construindo, e eu acho que eles hoje em dia têm muito orgulho de mim, entendem que eles passaram por momentos que não foram bons, que fizeram coisas que não foram legais, que me entenderam de uma maneira errada, e que, assim, lógico que isso não dá pra pagar. É uma marca que não dá pra simplesmente fingir que não aconteceu. Mas é aquilo também, eu acho que, de alguma maneira, aquilo também me fez um pouco mais resiliente em alguns momentos, sabe? Hoje em dia eu sei quem eu sou, hoje em dia eu tenho uma relação ótima com eles, e é uma sorte muito grande minha. E tanto que assim que eu comecei meu canal de verdade, lá em 2016, a minha mãe vê tudo.
mesmo que ela não fale. E aí hoje em dia eu sei que ela fez, entendeu? E aí, tanto que logo depois eu fiz questão de colocar no Facebook como que eu fiz para apresentar o Caio para minha família. Eu coloquei no meu Facebook que eu tava com um relacionamento sério com alguém. E aí 5 minutos depois ela me ligou. Então assim, claro que ela tava vendo o que eu tava fazendo. Ela tá ali monitorando, né? E eu acho que o meu canal ajudou muito, porque hoje em dia ela vê isso, ela vê que hoje eu me tornei uma pessoa que ela tem orgulho de mim, sabe? Que meus pais têm orgulho de mim e que tem orgulho de mim não porque eu fiz o que eles estavam esperando que eu fizesse. Porque na cabeça deles eu seria uma pessoa completamente diferente. Mas eles entenderam que o que eu faço tem valor, que o que eu faço é uma coisa boa e que eu me tornei uma pessoa que eles têm orgulho hoje de olhar. E Bernardo, geralmente eu faço aqui um pedido para que vocês mandem, para que as pessoas que participem aqui mandem o recado para pessoas LGBTs, mas dentro da sua construção de história foi muito latente a história com a sua família também, né? E como que elas reagiram com isso e como é que elas reagem hoje dentro do seu relacionamento. Eu gostaria muito que você falasse com esses pais que hoje também assistem esse canal ou que de alguma forma alguns filhos vão mandar esse link ou esse link vai chegar para esses pais. Ser pai não deve ser fácil. Não é uma coisa muito fácil mesmo. Não é algo que a gente acha que a gente tem que o tempo inteiro estar, sei lá, controlando o filho para que ele seja algo bom para a sociedade ou algo dentro do que a gente esperava. Só que assim, saiba que toda vez que você não entende o seu filho, não aceita ele da maneira como ele é, principalmente na questão sexual, que é uma coisa muito ligada com a autoestima da pessoa, com o valor que ela tem por ela própria, sabe que toda vez que você faz seu filho passar por um sofrimento desse, você não está ajudando ele em nada. Se você está sentindo sofrer porque você tem um filho LGBT, saiba que o sofrimento dele deve ser muito maior do que o seu. Tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Eu sei que pode ser difícil. Então, assim, pais, tenham noção de que se vocês estão sofrendo porque vocês vivem numa sociedade que seus amigos não vão aceitar você ter um filho LGBT, que a sua igreja não vai aceitar que você tenha um filho LGBT, muito pior é você expulsar seu filho de casa, você não dar apoio a ele, do que ter que passar por 5 minutos de constrangimento contando ou fazendo com que os outros saibam que você tem esse filho, né? Então, assim, coloque um pouco na balança o sofrimento, porque tenha certeza que uma pessoa LGBT vai ter muito mais insegurança de viver na vida do que você que é uma pessoa heterossexual. Né? Então tenha essa noção, não ache que seu sofrimento é maior, porque não é. Se você quer que essa pessoa se torne uma pessoa saudável da cabeça, se torne uma pessoa que viva bem, que consiga fazer o que ela quer fazer, mostre pra ela que isso é possível. Então, galera, esse foi o vídeo com o Bernardo. Também vai ter o vídeo com o boy dele. Bernardo, eu te agradeço muito por você ter vindo. Você amei o convite. Me fala o que você achou desse momento. Gente, achei lindo, aliás, uma coisa que eu comentei com o Caio assim que você me chamou, que eu falei, eu já conhecia teu canal antes, mas eu sempre falei, alguém tem que fazer um projeto contando a história de sair do armário das pessoas, porque eu acho que, tipo assim, a história de sair do armário mistura todos os pontos emocionais e físicos, psicológicos do LGBT, assim. Sim. Mostra o quanto é cruel a sociedade com as pessoas LGBTs. Então eu acho seu projeto importantíssimo e maravilhoso e estou muito feliz de ter sido convidado. De verdade. Muito obrigado. E assim, Bernardo, eu já deixo aqui, vou deixar registrado o convite para a gente poder conversar sobre outras coisas, porque eu acredito que a nossa vivência tem muito essas intersecções de momentos de descobertas, eu como um corpo negro, você como um corpo gordo, e a gente está numa sociedade que não nos aceita por aquilo que a gente é, e a gente pode depois conversar muito mais sobre isso aqui. O fato também de falar sobre saúde mental, que você gosta de falar, eu também gosto de falar, pode render vários assuntos aqui pra gente. E se deixar, a gente vai ter vídeo só de 2 horas, tá, gente? Exatamente, exatamente. Esse vídeo aqui ficou comprido, eu sei, mas valeu muito a pena, porque nós somos um mundinho internamente, né? A gente tem uma longa história aí pra contar. Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou. Vai lá no canal do Bernardo também, se inscreva lá se você não conhece. Acredito que você já conhece, porque ele é muito famoso, meu amigo. Muito. Eu e Rihanna, assim. Sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Bernardo também vai estar aqui comentando os comentários de vocês, que também é muito importante. Beijão. Queria deixar algum beijo, algum abraço pra alguém? Gente, é isso. Beijo pra todo mundo que tá assistindo. E obrigado. Beijão. Até.